Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, concurseiro, fala, concurseira. Professor Gabriel Santos, passando para dar início aqui a mais uma super aula ligada aqui ao nosso tema de direito administrativo, tá? O foco da nossa aula de hoje é trabalhar a polícia penal, né, do nosso Rio Grande do Norte, tá? Aqui a gente vai estudar como que a CESP, né, como que a Sebrasp, ela realmente cobra a matéria de direito administrativo na sua prova, certo? Então vocês vão ter a partir de agora uma aula comigo, professor Gabriel Santos, seu professor da casa das matérias de direito administrativo, direitos humanos, legislação específica. A gente vai se ver demais aí durante a nossa preparação, tá? Quero te fazer um convite especial, tá? Primeiro dar meu boa noite para vocês, né? Mas fazer um convite especial para que você consiga aí acompanhar toda a nossa aula, certo? Para que você consiga acompanhar toda a nossa aula e acompanhar algumas outras aulas que a gente tem por aqui, muitas outras aulas, né? A gente sempre tenta fazer o nosso melhor para vocês e a gente só te faz um pedido. Deixa o like no vídeo, tá? Deixa o like aqui no vídeo, certo? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, ativa as notificações para que você saiba de todas as aulas que estão tendo, tá? A gente tem aula de manhã, de tarde, de noite, madrugada, feriado, a gente está sempre com vocês aqui. E o único pedido que a gente faz é para você aí, né, deixar o hype, deixar o like aí na nossa live, tá? Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos, sou policial militar do estado do Ceará. Pouco tempo atrás eu estava na mesma situação que você, correndo atrás de um sonho, correndo atrás de um objetivo, né? E agora a minha principal missão é fazer você conseguir alcançar o seu tão sonhado cargo público, tá? Se possível, segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, que nós estaremos juntos, tá? Estaremos juntos aí até depois da posse, tá? Então, meu boa noite, sintam-se todos abraçados, sejam muito bem-vindos, tá? Estamos ao vivo e a partir de agora, tá? Meu boa noite para vocês, tá? E a partir de agora a gente vai iniciar uma super aula com foco no direito administrativo. Primeiro ponto, informações importantes aqui para vocês, tá? Informações importantes. Para você que está estudando aí para APP, isso é interessante, tá? Para você que está estudando aí para APP, você tem que saber que a banca desse concurso vai ser a banca CESP, tá? E o último concurso ele aconteceu aí ainda como agente penitenciário, nem era chamada ainda de polícia penal, né? Ainda como agente penitenciário, certo? O último concurso ele veio com questões de múltipla escolha, que acredito eu que vai ser também, tá? Esse estilo da CESP, beleza? Embora seja a banca CESP, acredito que eles vão manter esse estilo, tá?
muita gente se pergunta, né, se a CESP é só múltipla escolha, é só certo e errado, não tem como a gente saber como é que ela vai adotar, tá? Pode ser múltipla escolha, pode ser certo e errado, até porque no termo de referência não vem citando aí, né, como que vai ser o formato da prova, só tem algumas informações mais básicas. E claro, o termo de referência ele pode mudar, né, daqui para a saída do edital. Beleza? Tranquilo? Então, meu boa noite para vocês, tá? Se você não sabia, né, do que se tratava essa aula é com foco total na PPRN, Banca CESP, Direito Administrativo. Aí vamos lá para um detalhe. A gente sabe que concurseiro que é concurseiro, ele estuda com base no edital passado. Porém, a Banca CESP, ela não vai trazer um edital tão enxuto quanto veio o edital de 2017 não, tá? Eu já vou adiantando para você entender isso daqui, certo? Já vou te adiantando para você entender isso daqui. Não tem um edital tão enxuto quanto foi o edital de 2017. A Banca CESP, ela pega bem mais pesado, tá? Se você for reparar, em 2017 não caiu atos administrativos dentro do direito administrativo. Reparou isso? Só que não tem perigo de ter uma prova da Banca CESP e ela não trazer atos administrativos. Então a gente hoje, ainda assim, vai responder algumas questõezinhas, tá? Sobre atos administrativos como uma aposta para esse novo edital, para esse concurso. Não é uma aposta, né? Até porque eu sei que ela vai vir com atos administrativos, até porque é um carro-chefe dela. Você não encontra um edital da Banca CESP que não tenha atos administrativos. Se vir sem, esse vai ser o primeiro edital de muitos. Não acredito que venha sem, tá? Então você tem que se preparar também, porque a banca gosta demais da parte de atos administrativos, ok? Mas sem mais papo, aqui é pouco papo e muita aula. Já acompanhe comigo a nossa primeiríssima questão. Olha a primeira questão aí na sua tela, tá? Olha a primeira questão na sua tela. O Estado, como ente fundamental para a organização social e política, lembrando, tá? Lembrando, aqui a gente está trazendo, obviamente, essas questões de múltipla escolha, tá? Até para a gente ter um leque maior de informações para trabalhar, mas são todas questões da CESP, certo? A CESP não tem só o formato certo e errado, tá, pessoal? Para de pensar isso, pelo amor de Deus. Ela tem também formato múltipla escolha. Então são todas questões da CESP, mas eu escolhi aqui trabalhar os formatos múltipla escolha para a gente ter um leque maior de informações em um curto período de tempo, tá certo? Então vem comigo. Vamos lá. O Estado, como ente fundamental para a organização social e política, é estruturado a partir da confluência de elementos essenciais que lhe conferem existência e legitimidade no cenário interno e internacional. A ausência de qualquer um desses componentes descaracteriza sua própria natureza. Nesse contexto, assinale a alternativa que descreve corretamente a natureza e a inter-relação desses componentes constitutivos. Vamos lá para a letra A. A principal característica de um Estado reside na sua capacidade de exercer poder coercitivo sobre um grupo de indivíduos unidos por laços étnicos e culturais, independentemente de uma delimitação espacial fixa. Vamos lá. Primeiro ponto, tá? Quando a banca vem dizendo aqui, ó, que a principal característica, tá, de um Estado reside na sua capacidade de exercer poder coercitivo sobre um grupo de indivíduos unidos por laços étnicos e culturais, já sei que o item está errado. Tá? Como que eu posso dizer que a principal característica de um Estado é isso? E quando eu falo de um Estado, não estou falando de Estado do Ceará, tá? Não estou falando de Estado de São Paulo, não é isso, certo? Quando a gente fala em relação ao Estado, eu estou falando o Estado maior, a República Federativa do país, tá? Eu estou falando do Brasil, beleza? Então vamos lá, quando fala assim também, ó, independente de uma delimitação espacial fixa, eu já sei que esse item está errado também. Professor, por quê? Se você vir comigo aqui, ó, para esse quadrinho em branco, a gente vai trabalhar agora uma informação bastante importante, tá? E que as bancas costumam confundir. E é interessante, porque você tem que conhecer o conceito de Estado e os seus elementos para você acertar essa questão, porque senão você não consegue. Vamos lá, vem comigo aqui, vamos conhecer esse conceito de Estado aqui, ó. Bora conhecer aqui esse conceito de Estado. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Toda vida que você ouvir falar em Estado, toda vida que você ouvir falar em Estado, você vai pensar assim, ó, Estado. Estado, em termos conceituais técnicos, ele vai ser considerado uma pessoa jurídica territorial. Isso é o Estado, ó. É uma pessoa jurídica territorial, pessoa jurídica territorial
certo? É uma pessoa jurídica territorial no uso das suas prerrogativas de direito, o uso das suas prerrogativas de direito público. No uso das suas prerrogativas de direito público. Se tem Estado, o direito é público, tá? Mas as relações do Estado são relações tanto internas quanto externas. São tanto relações internas, tá? Ó, que a gente pode trabalhar aqui como relações políticas, administrativas, tá? Tomando conta da casa da gente aqui, ó, políticas ou administrativas, assim como a gente pode ter relações externas, tá? Que a gente já teria aqui o presidente da República, por exemplo, atuando como chefe de Estado, representando o país internacionalmente, tá? Interno é, por exemplo, um estado específico, tá? Precisando de verba para a saúde, certo? Imagine aí que o estado do Ceará ele precisa de uma verba para a saúde, certo? Ele precisa da verba para a saúde aí e ele pediu ali uma ajuda, um auxílio para o governo federal. O governo federal vai lá e disponibiliza esta verba, né, para que o estado do Ceará consiga investir ali na saúde. Você já consegue perceber que a situação é uma relação política interna, é dentro do próprio país, dentro da própria República Federativa do país. Agora imagine a Venezuela ameaçando o Brasil de guerra, que ia fazer uma guerra. A gente já tem uma relação externa. Imagine o presidente da República viajando para a reunião da ONU, representando o país. Relação externa, porque está ligada a outros países, tá? Então você guarda isso daí. Mas não é só isso que eu tenho que saber não, tá? Eu tenho que saber também que quando eu falo em relação aos estados, eu preciso conhecer os seus elementos. Professor, e quais são os elementos do estado? Elementos do estado. Os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. Quais são os elementos do Estado? Povo, território e governo soberano. Você vai guardar assim, ó, povo é diferente, escuta o que eu estou falando, tá? Povo é diferente de cidadão. Professor, então existe alguém do povo que não é cidadão? Claro, mas também tire da sua cabeça que cidadão é só bandido. Ou, perdão, aí é putaria, né? Tire da sua cabeça que quem não é cidadão é só bandido. Claro que bandido não é cidadão, isso é óbvio. Tá? Mas a títulos ligados ao próprio direito, tá? Até mesmo em critérios de direito político, você tem que entender que cidadão é aquela pessoa que tem pelo menos uma capacidade eleitoral ativa. Pelo menos consegue votar, nem precisa votar e ser votado para ser cidadão, mas pelo menos a capacidade eleitoral ativa tem que ter para ser considerado cidadão. Povo são os nossos nacionais, independente de como a gente caracteriza isso. Tá? Território. Território é o nosso espaço geográfico. Espaço geográfico. É o que a gente protege. Tá vendo que ali no conceito eu coloquei para você assim, ó, que Estado é uma pessoa jurídica territorial? Ou seja, o território que eu protejo, que é o território do país, o território nacional, ele é protegido pela República Federativa do país, tá? Então, um dos elementos do Estado já é aí o território, que é um espaço geográfico, beleza? Então, você tem que ir lembrando aí dessas informações, dessas situações, porque as bancas costumam confundir na hora da prova. Então, eu tenho um espaço físico mesmo que eu vou proteger. Tá? Esse espaço é delimitado, obviamente, para a gente caracterizar o nosso território. E governo soberano, a gente conhece como a soberania. Professor, o que é
a tal soberania. A soberania é a vontade suprema de um Estado, tá? Isso é soberania, vontade suprema de um Estado. Então, se você conseguiu entender essas informações, vai ficar fácil a gente responder a questão. Vou até sair da tela aqui para você tirar um print. Tira o print, dou 3 segundos a partir de agora. 3, 2, 1, printou, se não printou, printa depois. Por quê, professor? Porque a partir de agora, a gente vai voltar para a questão. Olha a questão aqui, ó. Presta atenção. A banca pede aqui, ó, o item correto. Vamos atrás. Letra A. A principal característica de um Estado reside na sua capacidade de exercer poder coercitivo sobre um grupo de indivíduos. Não é a principal característica essa daqui. Aí fala assim, ó, independentemente de delimitação espacial fixa. A gente tem uma delimitação espacial fixa, tá? Até porque a gente tem que proteger o nosso território. Pessoal, isso é óbvio. A gente precisa proteger o nosso território, tá? A gente necessita proteger o território. Então, eu tenho uma delimitação geográfica, uma delimitação espacial fixa, tá? Eu vou fazer a proteção desse espaço geográfico, tá? Dessa área geográfica, beleza? Vamos lá. A formação estatal pressupõe a existência de um componente humano, o povo, uma base geográfica delimitada, que é o território, e uma ordem de poder não subordinada a nenhuma outra na esfera doméstica, que é a soberania, que se manifesta por meio das suas instituições governamentais. Pessoal, gabarito. Tá aqui os elementos do Estado, ó. Povo, território e o governo soberano, que é a nossa soberania. Portanto, o gabarito letra B, olha C. Define-se o Estado pela submissão de seu governo a ordenamentos jurídicos internacionais, sendo o território o espaço onde sua população exerce diretamente a soberania. Pessoal, território, espaço onde a sua população exerce diretamente a soberania, ela só vai existir se eu estiver falando em República Federativa do país, tá? Se eu falo em República Federativa do país, eu tenho soberania. Professor, vamos lá. Entes federados, União, Estado, DF, Município. Esses 4 entes aqui, eles são a nossa administração pública direta, tá? Eles são autônomos, eles são detentores de autonomia. Professor, e o que seria a soberania? A soberania, você lembra dos Power Rangers? Lembra dos Power Rangers? Vamos lá, Power Ranger é foda? Power Ranger é foda? Power Ranger é foda, Power Ranger é pica, pô. Né? O pessoal bate nos Power Rangers, o que acontece com eles? Eles sangram, não soltam faísca. Os caras são foda. São ou não são? São, professor, são. Os caras são foda. Então, o que tu vai lembrar? Tu vai lembrar que cada um dos entes federados, União, Estado, DF, Município, é um Power Ranger. Certo? É um Power Ranger. Eles são foda? São foda. Então, eles têm o quê? Autonomia. Agora, quando dava merda, o chefão ficava grandão. O que acontecia com os Power Rangers? Eles se juntavam e formavam o Megazord. A gente tem o nosso Megazord? Nós temos. O nosso Megazord é a República Federativa do Brasil. Então, quando eu tenho o somatório, a união, o somatório, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, todos eles atuando junto, nós temos a República Federativa do Brasil. Ela sim é detentora de soberania, mas não é todo o território nacional que vai ter soberania não, tá? Exemplo, o Estado ele não tem soberania. Tá? Município não tem soberania, tem autonomia, soberania não. Beleza? Vamos lá. Sem a necessidade de um aparato governamental formal. Aí é que piorou mesmo, tá? A gente precisa de um aparato governamental. D. O elemento central para a conceituação de Estado é o seu governo, entendido como a estrutura administrativa que detém o monopólio da força, sendo o povo e o território condições secundárias e variáveis para a sua configuração. O elemento central para a conceituação de Estado é o seu governo. Entendido como a estrutura administrativa que detém o monopólio da força. Monopólio da força? O governo? Não. Sendo o povo e o território condições secundárias e variáveis para a sua configuração. São elementos. E outro detalhe, tá? Nunca deixe a banca dizer que Estado, governo e administração pública são faces da mesma moeda, são coisas diferentes. É como se o Estado fosse um carro, o motorista que guia o Estado fosse o governo, porque ele vai dizer para onde o Estado vai, certo? E a administração pública é como se fosse um motor, porque sem ela não funciona. É o elo, é a ligação entre o Estado e entre o governo. Beleza? Primeira questão, gabarito letra B. Vamos lá. Tira o print aí, vou dar mais um tempinho para você tirar o print, 3 segundos a partir de agora.
3, 2, 1, printou, se não printou, printa depois. Vamos lá. Olha a questão número 2, ó. Para marcar verdadeiro ou falso. Segundo o princípio da moralidade, a administração pública está sujeita aos princípios legais, ou seja, às leis ou normas administrativas contidas na Constituição. Realmente, pessoal, a gente tem o princípio aí, um princípio da administração que sujeita a administração a princípios legais, às leis, a normas administrativas, só não é o da moralidade, é o da legalidade. Porque existem 2 tipos de legalidade administrativa. Aí eu não quero que você lembre ali do direito penal agora não, tá? Professor, é porque eu vi que no direito penal legalidade é aquela situação, né, do não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia combinação legal. Existe, só que isso é legalidade penal. Aqui o que a gente está trabalhando é legalidade administrativa. Tem uma grande diferença, tá? Por quê, professor? Porque a gente vai ter ali 2 situações que as bancas podem abordar. Primeiro ponto. O que é legalidade para a administração pública e o que é legalidade para o particular. A legalidade para a administração pública, ela é uma legalidade estrita, ou estrito sensu, ou dirimida. Algumas bancas chamam de dirimida também, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a administração só pode fazer aquilo que está escrito na lei. Se não está escrito, por mais que não seja proibido, a administração não faz, porque não está escrito. O que é diferente do particular. A legalidade para o particular é diferente. Porque eu tenho para o particular uma coisa chamada de autonomia de vontade, certo? Eu vou ter ali para o particular uma coisinha chamada de autonomia de vontade. Professor, o que seria a tal autonomia de vontade? Quer dizer que o particular ele pode fazer qualquer coisa, desde que não seja proibido. Isso é o princípio da legalidade. Não é o que está sendo trazido aqui nessa primeira informação, nesse primeiro item aqui, tá? Só que a banca diz que é moralidade, ó, que diz isso daqui. Não é a moralidade. O que seria a moralidade, professor? Moralidade está ligado à conduta do agente. Vou falar um pouco aqui desse princípio. Ó. A moralidade, ela está ligada aqui à conduta do agente. Ela está ligada à conduta do agente, certo? O que é a moralidade, professor? Aqui é quando o servidor ele deve agir com boa fé. Aqui é quando o servidor ele tem que agir com decoro. É quando o servidor ele tem que seguir preceitos éticos. Preceitos éticos. Certo? O servidor tem que seguir aí, ó, preceitos éticos. É quando esse agente público, esse servidor público, ele tem que agir com honestidade. Honestidade. Honestidade, pessoal, é a mesma coisa que probidade. Então, um servidor honesto é um servidor probo, tá? Se esse servidor é desonesto, ele é ímprobo. Se ele é ímprobo, ele comete improbidade administrativa. Então, é um link de informações e esse princípio ele é tão importante, mas tão importante, tá? Que existe aí, inclusive, um remédio constitucional que protege ele, que é a ação popular. Lembra? O que a ação popular faz? Aulinha de direito constitucional, gratuito, tá? Presta atenção, ó. O que a ação popular ela vai trazer dentro do artigo 5º como um remédio constitucional, sendo uma garantia, né? A ação popular vai estar ali para anular um ato lesivo contra o patrimônio público histórico e cultural, contra o meio ambiente ou contra a moralidade administrativa. Olha que importante esse princípio. É tão importante que tem um remédio constitucional, uma garantia que protege esse princípio da moralidade, certo? E também eu tenho uma lei dentro do direito administrativo que também vai punir um servidor se ele quebrar esse princípio da moralidade. Essa lei é a Lei 14.230 de 2021, que é a nossa lei de improbidade administrativa. Perfeito? Então você guarda aí as informações porque as bancas costumam confundir. Perfeito? Tranquilaço? Princípio da moralidade. Aqui a gente já sabe que está falso. Você que é uma pessoa inteligente, você já arrisca a letra A, você já arrisca a letra B. Se você for reparar, esse segundo item está verdadeiro, tá? Então a gente pula para o terceiro item, ó. Vamos lá. Por quê, professor? Porque vai ser o diferencial, para saber qual que eu marco.
O princípio da publicidade diz respeito à divulgação oficial do ato, para conhecimento público, e é requisito da eficácia e da moralidade. Professor, tá errado. Tu acha que tá errado? Tá verdadeiro, pessoal. Tá verdadeiro. E detalhe, tá? A publicidade, o princípio da publicidade, ele é um princípio que vai dizer que os atos da administração eles devem ser públicos, mas nem tudo eu publico. O que é que não pode publicar? Não pode publicar atos que mexam com a intimidade, não pode publicar atos que mexam com a segurança, seja ela nacional, tá? Seja ela social, beleza? Então tá verdadeiro. Eu já sei que o gabarito é a letra D. Tá? Ó, porque aqui, ó, tá errado. Então já não marca C. Tá? Mas vamos ver as outras, ó. O princípio da impessoalidade na sua essência diz respeito à necessidade do Estado agir de modo imparcial, ok, perante terceiros, não podendo beneficiar nem causar danos a pessoas específicas, mas sempre buscando chegar à comunidade ou a um grupo amplo de cidadãos. Perfeito, perfeito. É a mesma coisa que eu falar, ó, que o princípio da impessoalidade, ele tem um aspecto de neutralidade, de imparcialidade. Tu vai lembrar assim, ó, a impessoalidade. Atenção, atenção que a tua banca ela ama isso daqui, apaixonada. A impessoalidade, certo? É quando a administração pública ela vai agir de modo neutro e imparcial. Ela age de forma neutra, ela age de forma imparcial. Certo? Ela age de forma neutra, ela age de forma imparcial. Vamos lá. Em aspecto de impessoalidade, o que é que eu tenho que guardar? A impessoalidade, ela está baseada em uma situação, aqui é interessante, tá? Onde eu tenho três vertentes, três acepções. Primeiro é a vedação à autopromoção, que vai dizer que o agente público não pode se utilizar da máquina pública para se autopromover, autopromoção. O que a vedação à autopromoção fala? Diz que é proibido que o agente público se utilize da máquina pública para se autopromover. Professor, me explica melhor? Explico. Tá? Você vai entender assim, ó. O princípio da impessoalidade, na vedação à autopromoção, ela vai vedar, ela vai proibir nome, símbolo, imagem que caracterizem promoção pessoal em obras ou serviços públicos. Tá? Claro que não vai ser em qualquer situação. Para um caráter educacional, por exemplo, a gente poderia se utilizar desse critério. Tá? Mas não vai ser sempre. A regra é essa, vedação à autopromoção. Veda nome, símbolo ou imagem. Tá? Assim como a finalidade é uma vertente da impessoalidade. Tá? A finalidade aqui é sempre alcançar o interesse público. É sempre o alcance do interesse público, certo? E a gente tem que lembrar da isonomia e igualdade. Tá? Aí você lembra do concurso público igual. Tá? Aí você lembra do concurso público, certo? Já que o concurso público ele está baseado em uma situação bastante importante, tá? Porque está focado ali no critério de igualdade e isonomia. Então, se a banca pergunta para você, concurso público está ligado a qual princípio? Está intimamente ligado ao princípio da impessoalidade. Beleza? Vamos que vamos. Seguindo. O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida de maneira eficiente, com rendimento funcional. Verdadeiro também. Vamos lá. O que seria o princípio da eficiência, professor? Vou colocar bem aqui, ó. O princípio da eficiência, ele é o mais novo do ordenamento jurídico. Por quê? Porque ele veio com a emenda constitucional 19 de 98. Tá? Esse princípio ele vem 10 anos depois do nascimento da nossa atual Constituição. Tá? Então, realmente, ele é o mais novo do ordenamento jurídico. Certo? Mas a eficiência, ela traz um conceito que é interessante. O que seria, professor, a eficiência? A eficiência é quando eu consigo fazer mais com menos, reduzindo custos, mas aumentando a qualidade.
aumentando a qualidade. Tá? Ó, a qualidade da prestação do serviço. Para que serve isso, professor? Isso daqui serve para evitar gastos desnecessários. Para isso que serve esse princípio. Evitar gastos desnecessários. Serve aí, ó, para evitar gastos desnecessários, tá? A gente pode inclusive dizer ou trazer, tá? Isso é importante para você porque cai bastante em prova. A gente pode citar o exemplo do estágio probatório. O estágio probatório está intimamente ligado com o princípio da eficiência, tá? Segunda questão, gabarito letra D, falando de princípios. Olha a questão de número 3. Analise as afirmativas a seguir sobre os princípios constitucionais. Vamos lá. São princípios constitucionais da administração apenas legalidade, impessoalidade e publicidade? Né? A administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF e município obedecerá somente aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade. Mais uma, né? Que trouxe aí uma restrição. Errado também. O princípio da eficiência foi acrescentado no rol dos princípios constitucionais do caput do artigo 37 da Constituição pela emenda constitucional número 45 de 2004. Pessoal, que foi uma sacanagem, né? Mas a emenda constitucional é a 19 de 98. Existe, tá? A 45 de 2004, só não fala sobre isso. Tá? Então, é errado também o item 3. E 4, a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF e município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os nossos princípios expressos. Gabarito, letra D. Está correto apenas o item 4. Beleza? Tranquilo? Terceira questão, gabarito, letra D. Vou para 4. Olha a questãozinha de número 4 aí na sua tela. Um servidor público é encarregado de decidir sobre a concessão de um benefício social. Ele prioriza a análise dos documentos apresentados de forma criteriosa. Vamos lá, ó. O que é que ele faz? Ele é encarregado de decidir sobre a concessão de um benefício social, ele prioriza a análise de documentos apresentados de forma criteriosa. De acordo com a legislação, ele já respeitou um princípio, que é o princípio da legalidade. Certo? Agindo de boa fé, se ele agir de boa fé, ele já respeitou um princípio, que é o princípio da moralidade. E sem dar qualquer vantagem pessoal ou diferenciada, ele já respeitou o princípio da impessoalidade, que é agindo de forma neutra. Certo? Ainda falou assim, ó, a questão, ó. Ao divulgar os critérios utilizados para a concessão, ele age de forma transparente. Se tem transparência, tem publicidade. Busca atender aos cidadãos com agilidade e eficácia. Ele tem eficiência. Ele alcançou todos os princípios da administração pública do jeito que a banca manda, do jeito que a doutrina manda, do jeito que o direito administrativo manda. Então, onde não tenha os 5, tu já arrisca. Aqui na B traz nepotismo, tu não marca. Aqui traz favoritismo, tu não marca. Aqui, ó, traz eficácia. Deixa eu logo te adiantar uma coisa. Eficácia é o alcance do resultado. É o alcance de um objetivo. Eficiência é o fazer mais com menos, reduzindo custos, mas aumentando a qualidade do serviço. Então, eficácia e eficiência são coisas diferentes. Gabarito aqui, ó, da quarta questão, letra A. Beleza? Tranquilo? Ó, sei que você está pensando aí que pode ser coisa de outro mundo, direito administrativo, mas eu sei que está assistindo essa aula, você não perde. Certo? Agora vamos lá. Ó. A questão de número 5 e a questão de número 6 é carro-chefe da tua banca. Tá, professor? Minha banca gosta dessas questões, é apaixonada por elas. Tá? A gente vai começar a falar agora sobre organização administrativa. Certo? A tua banca, ela gosta demais da parte de organização administrativa. E eu não estou aqui para te tornar especialista no direito administrativo, não. Eu estou aqui para te tornar especialista em acertar a questão na tua prova, tá? E você tem que lembrar disso. Então vem comigo. Vem comigo para a gente trabalhar essas informações. Questão de número 6. Assinale a alternativa correta. Eu vou até colocar um quadrinho a mais aqui para a gente trabalhar essa questãozinha, tá? Por quê, professor? Porque é muito, muito importante. Muito, muito importante. Vamos lá. Vou botar o quadrinho em branco aqui, ó. Vamos lá. Vamos trabalhar essas informações. Primeiro ponto. Descentralização e distribuição interna de competência. Primeiro,
Para responder essa questão, eu tenho que conhecer as técnicas administrativas, tá? E a banca CESP, ela é apaixonada por isso daqui, por técnicas administrativas. Aí você vai lembrar assim, ó. Eu tenho, basicamente, não adianta você estudar centralização e descentralização política, tá? Administrativa, desconcentração por descentralização, descentralização por concentração, por desconcentração, desconcentração descentralizada. Não adianta de nada se você não souber quais são as 4 técnicas. Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Primeiro comece por isso, tá? Depois você vai aumentando um pouquinho o sarrafo, vai aumentando o nível, mas primeiro entenda isso, beleza? Vem comigo. Vamos lá. A centralização, tu entende quem está no centro do poder. Professor, quem é que está no centro do poder aqui para a administração pública? A administração pública direta. Ela que começa tudo, tá? E é importante você lembrar disso, porque é a partir dela que a gente pode ter, por exemplo, uma descentralização. Professor, me explica a descentralização. Agora. Descentralização. A descentralização administrativa, ela também está focada nos entes, tá? Só que ela é diferenciada. Por quê? Ela ainda começa pela administração pública direta. Tá? Ó, ela começa pela administração pública direta. É a direta que começa tudo, tá? E eu tenho que saber, ó, que a administração pública direta, por que é a direta? Por que parte da direta? Porque a direta é a administração centralizada, ela está no centro. É a partir dela que tudo acontece, tá? Vamos lá, ó. A direta, ela pode criar um ente da indireta, certo? Ó. Ou autorizar um particular a prestar um serviço público. Certo? Vamos lá. O que é que eu tenho que saber? Isso daqui é a banca CESP ama, tá? Ó. Qual que é o nome da descentralização? Qual que é a forma que é feita essa descentralização? E o que se transfere com esta descentralização, tá? Você tem que saber aí estas situações. Você tem que ir lembrando aí destas situações. Bora lá. Presta atenção. Vamos lá. Ó. Quando a direta cria um ente da indireta, nós temos aqui a descentralização por serviço ou outorga. Essa outorga é outorga legal, então a forma que é feita é por meio de lei. Se a indireta faz parte da direta, então a direta confia na indireta. O que é transferido, professor? Tanto a titularidade quanto a execução do serviço. O que é diferente para o particular. No caso do particular, a gente chama de descentralização, quando a direta autoriza o particular a prestar um serviço público. A gente chama de descentralização por delegação ou por colaboração. É feito por meio de um ato ou de um contrato. Tá? E como um particular é uma empresa privada e a direta não faz parte da administração e a direta não vai ter a confiança, então é transferido somente a execução daquele determinado serviço. Professor, e a titularidade? Continua na mão do poder público. Tá? Mas você tem que lembrar que quando eu tenho a direta em relação à indireta,
Você tem que perceber que eu estou falando de situação, ó, externa, é de uma pessoa para outra. Externo, ó, é de uma pessoa jurídica para outra, tá? Seja da direta para indireta, tá? Ou seja, da direta para um particular. É sempre de uma pessoa jurídica para outra, beleza? Ó, não é uma situação interna, é externa, tá? Aí, por que eu quero que você guarde isso? Porque quando eu falo já em desconcentração, porque quando eu venho falar na desconcentração, tá, ó, quando eu venho falar na desconcentração, a desconcentração, a partir de hoje, você escreve ela assim, ó. Você escreve assim, ó. Desconcentração. Eu tenho C e eu tenho O. Por quê, professor? O C é de criar. O O é de órgãos. Na desconcentração, eu crio órgãos. Tá? Aí o que tu lembra? Quando eu falo em relação à desconcentração, ela tanto pode ocorrer dentro da administração pública direta, quanto pode ocorrer dentro da indireta. E o que é desconcentração, professor? Criação de órgãos, de uma forma mais técnica, do jeito que a tua banca é apaixonada por cobrar aula. Na desconcentração, eu tenho aqui presta atenção, na desconcentração eu tenho aqui uma divisão, a banca pode chamar assim, ó, de divisão, ou distribuição, ou subdivisão, do jeito que ela trouxer tá ok. Interna de competência, já não é mais externa, é interna. Professor, por que é interno? Porque é dentro da mesma pessoa jurídica. Porque isso aqui acontece dentro, atenção, ó, da mesma pessoa jurídica. Mesma pessoa jurídica, tu vai entender. O Estado só pode criar órgão dentro do Estado, tá? A União só pode criar órgão dentro da União. O Distrito Federal só pode criar órgão dentro do Distrito Federal, tá? Beleza? A União não pode criar dentro do município, o município não pode criar dentro do Estado, o Estado não pode criar dentro do município, é dentro da mesma pessoa jurídica. Por isso que eu falo, é uma divisão e distribuição interna de competência dentro da mesma pessoa jurídica. É interna, tá? Então, se eu tenho uma relação interna é desconcentração. Se eu tenho uma relação externa é descentralização. Já que na descentralização se cria ente. Na descentralização, eu crio ente, tá? Ou C de criar, ou E de ente. Então, aqui eu crio ente. Na desconcentração, eu crio órgão. É diferente. Então, se desconcentrar é criar órgão, concentrar é fazer a extinção desse órgão. Aqui, ó, é fazer a extinção desse órgão. Lembrando que se o órgão ele é criado por lei, a sua extinção também vai ser por lei, tá? Lembrando que pessoa jurídica é uma coisa, órgão público é outra. Órgão não tem personalidade jurídica, órgão tem hierarquia. Pessoa jurídica tem personalidade jurídica e não tem hierarquia. Então é o inverso, tá? Vou repetir, ó. Pessoa jurídica, olha o nome, pessoa jurídica. Tem personalidade jurídica? Tem. Tem hierarquia e subordinação? Não, porque uma não manda na outra. Professor, mas e a direta em relação à indireta? A direta que cria a indireta, a relação entre as duas é de controle finalístico ou supervisão ministerial. O nome disso aqui é para, no caso, né, eu tenho isso para evitar uma fuga de finalidade. O nome disso é um princípio do direito administrativo chamado de tutela administrativa, que é o cuidado que a direta tem com a indireta. Não confundir tutela administrativa com autotutela. Autotutela você estuda dentro dos atos administrativos, na extinção dos atos administrativos. Mas isso é assunto para outro momento, tá? Então, você tem que lembrar desses critérios. Então, já que uma pessoa jurídica tem personalidade jurídica, mas não tem hierarquia, e o órgão público, professor? O órgão público é feixe despersonalizado.
ele não tem personalidade jurídica, mas tem hierarquia, tá? Aí a banca fala assim para tu, ó, órgão público não tem capacidade processual. Realmente ele não tem. Ele não pode processar nem ser processado, mas ele tem capacidade postulatória. Ele pode correr atrás dos seus direitos. Beleza? Tranquilo? Guarda isso. Aí a gente volta para a questão, ó. Descentralização é distribuição interna. Descentralização é distribuição interna. Descentralizar é uma situação externa, é sempre de uma pessoa para outra. Então, quando eu coloco aqui, ó, que é uma situação interna, eu já sei que eu não estou falando da descentralização, eu estaria falando de uma desconcentração. B. A empresa pública é pessoa jurídica de direito público. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Faz parte da indireta. Tá, ó. Capital inteiramente privado. Tá de sacanagem? É inteiramente público. C. A sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito público. É direito privado também. Faz parte da indireta. D. A agência reguladora é dotada de personalidade jurídica de direito público e é criada pelo desempenho de funções normativas ou reguladora de serviços públicos. Dentre outras atividades administrativas próprias, a pessoa política criou. Perfeito. Gabarito. Letra D. Lembrando que aqui eu posso chamar a agência reguladora de autarquia especial, tá? E ela é uma espécie de autarquia, fazendo parte da indireta. Em decorrência da capacidade de autoadministração, as autarquias não estão sujeitas ao controle ou tutela. Estão sim, acabei de citar. A ideia do cuidado que a direta tem com a indireta, né? Esse cuidado que a administração pública direta tem com a indireta é chamada de tutela administrativa. Vamos embora. Questão número 6. Vou deixar mais um tempo para tirar um print dessa tela. Tira um print quando eu molhar a garganta para a gente dar continuidade. Tira o print. Tira o print aí. Printou? Printou. Se não printou, printa depois. Tira o print daí, ó. Printou? Pois bora para a próxima. Questão de número 6, ó. Julgue os itens. Item 1. É descentralização por colaboração. Tu vai lembrar desse quadrinho aqui, ó. Desse aí, ó. Isso daqui, para você que vai fazer uma prova da Banca CESP, se você não pegar o bizu relacionado a esse quadrinho aqui, ó, se você não guardar esse quadrinho aqui, você vai perder questão. Você vai estar perdendo questão. Então se liga, te liga, vem comigo. É descentralização por colaboração, quando a administração direta cria um ente da indireta. Quando a direta cria um ente da indireta, é por serviço ou por outorga. Delegação ou colaboração é quando a direta autoriza um particular a prestar um serviço público. Aí tu volta para cá, ó, tu já sabe que isso aqui dá o quê? Errado, nem precisa ler o resto. Olha aqui, ó. É descentralização por delegação quando a administração direta, por meio de ato ou contrato, transfere a um particular a execução do serviço. Vamos lá. É descentralização por delegação quando a direta, por meio de ato ou contrato, transfere a um particular a execução de um serviço. O item 2 está o quê? Perfeito. Perfeito. Então está correto apenas o item 2. Gabarito. Letra C. Aí tu vai olhar para mim e vai dizer que é difícil o direito administrativo. Olha que fácil. Brincadeira de criança. E você não vai poder perder uma questão dessa, não. Vem comigo. Próxima questãozinha. Tá? As duas, ó, para você ver que eu não estou mentindo para você, tá? O que é que eu disse para você? Eu disse que a Banca CESP é impossível, tá? Ter uma prova da Banca CESP e ela não cobrar atos administrativos. Então, para você que não tem ainda familiaridade com atos administrativos, vai fazer uma prova da Banca CESP, vai fazer a PPRN, que sabe que a banca é a CESP, e tu ainda não estudou atos administrativos, te aconselho de coração a começar. Porque é um assunto extenso e a tua banca é apaixonada por ele. Vem comigo. Vamos lá. Aí, questão de 2026, tá? Ó, questãozinha recente. Vamos lá. A respeito do ato administrativo de um item. Os atos administrativos vinculados e discricionários distinguem-se no quanto à margem de liberdade conferida à administração na apreciação do motivo e do objeto, sendo ambos igualmente submetidos a controle de legalidade pelo judiciário. Cuidado para tu não pensar que porque o ato discricionário ele tem mérito administrativo, que o judiciário não vai poder apreciar a legalidade. Apreciar a legalidade, o judiciário sempre vai. Ele sempre faz isso, ele sempre aprecia a legalidade. O que é que ele não pode fazer? Ele não pode julgar o mérito. Isso não pode, tá? Qual é a diferença de um ato vinculado para um discricionário?
Um ato vinculado é aquele que deixa a administração pública sem margem de escolha. É simples. Preencher os requisitos, a administração pública é obrigada a praticar o ato nos exatos moldes da lei, certo? O que é diferente, por exemplo, tá, das situações relacionadas aqui a um ato discricionário. O ato discricionário, a administração pública já tem alguma margem de escolha. Ou seja, ela tem ali a possibilidade de ver o que é conveniente, o que é oportuno para ela. Isso é um mérito administrativo, tá? Vou dar um exemplo aqui ligado a essa situação. Revogação. Revogação de um ato administrativo, ele tem que ser em cima de um ato discricionário, porque gera conveniência e oportunidade. A administração vai ver se ela quer aquele ato continuando ou não. Se é conveniente, se é oportuno. Se não for, ela vai fazer a extinção do ato, tá? Extingue pelo quê, professor? Pela revogação. E o Poder Judiciário, ele não pode revogar ato dos outros, porque ele não julga mérito. Mas ele pode controlar a legalidade dos atos administrativos, independente da situação. Então aqui, filho, aqui, filha, gabarito, correto. Corretinho, tá? Olha 8. Atos administrativos vinculados prescindem de motivação, ao passo que os atos discricionários devem ser motivados para que seja validada a vontade do administrador, de modo a garantir que o interesse público se sobreponha à observância estrita do ordenamento jurídico legal. Vamos lá. Deixa eu logo te adiantar uma coisa. Quando a gente fala em relação aos atos administrativos, você tem que saber, deixa eu jogar grandão aqui, você tem que saber que quando a gente fala, né, desses atos, dependente do ato, tá? Quando a banca fala assim, ó, ato vinculado prescindem de motivação, tá? Ato vinculado prescinde de motivação. Discricionários devem ser motivados. Vamos lá. Em regra, todos os atos eles devem ser motivados, tá? Em regra, todos os atos eles devem ser motivados. Preste atenção. Como que você poderia perder uma questão dessa? Professor, a questão está muito fácil, professor. Tá certo. Cuidado. Cuidado com essa palavra aqui, ó, que a banca CSP é apaixonada, que é a palavrinha prescinde. Uma coisa prescindível, aí eu quero que você guarde aí, tá? Informação, ó. Uma coisa prescindível é uma coisa dispensável. Quando eu falo que prescinde algo, quer dizer que eu dispenso algo. Uma coisa imprescindível é uma coisa indispensável. Então, existe diferença, professor? Existe sim uma grande diferença, tá? Toda vida que você vê a palavrinha prescinde, você vai fazer isso aqui, ó. Pega a dica, pega o bizu. Você risca ela, escreve não precisa e lê de novo, para tu ver como vai fazer sentido, ó. Os atos administrativos vinculados não precisam de motivação. Errado. Conseguiu entender? Tu entendeu a diferença do que é prescinde, tá? Uma coisa prescindível para uma coisa imprescindível. O cérebro da gente, ele faz o mais fácil, pessoal. É comum isso, é normal isso, tá? Então, quando ele fala assim, ó, prescinde de algo, o teu cérebro automaticamente joga por precisa de algo. E tá errado. Então, a partir de hoje, quando você estiver respondendo sua questãozinha, a banca CSP é apaixonada por isso, tá? Estiver respondendo sua questãozinha, você pegou prescinde, risca a palavra prescinde, escreve em cima não precisa e lê de novo. Porque é isso. Uma coisa prescindível é uma coisa que eu não preciso, é dispensável. Uma coisa imprescindível é algo que eu não posso dispensar. Então, muito cuidado com isso, tá? E as bancas gostam de trabalhar essas informações na sua prova. Mas você que está assistindo essa aula aqui, você não vai perder de forma nenhuma essa informação, ok? O foco aqui é sempre ajudar você a passar na sua prova da melhor forma possível. Tranquilo? Show de bola? Então, a gente finaliza por aqui mais uma super aula, tá? Eu sei que é pouco tempo para muito assunto, certo? Mas eu espero ter te ajudado de coração. Para quem não me conhecia, me chamo Gabriel Santos, sou seu professor da Casa das Matérias de Direito Administrativo. Se não for pedir demais, segue lá nas redes sociais, ó, @professor Gabriel Santos, tá? Que nós estaremos juntos até depois da posse, tá? Estaremos juntos aí até depois da posse, beleza? O foco aqui é sempre fazer você alcançar o seu objetivo. Se fosse para dificultar a sua vida, eu nem vinha, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Quero pedir para vocês deixarem um like no vídeo, certo? Comentar aí se você gostou da aula. Professor, gostei da aula, aula boa. Se você quiser criticar também, a gente aceita, tá? Não vou ficar com raiva por causa disso, não. Pode deixar aí nos comentários, certo? Quero agradecer de paixão todos vocês estarem aqui,
tá? Eu sei que é pouco tempo para muito assunto, mas eu espero ter te ajudado, tá? E a gente vai ter outras aulas para a gente trabalhar esses temas aqui de uma forma mais tranquila, mais relaxada, tá? É só você fazer parte aqui da nossa preparação, tá? E não tem segredo. Não existe outro local para você se preparar para a PPRN, onde a gente tem o nosso curso teórico, curso de exercício, onde a gente tem preparação último tiro. Tu sabe o que é o último tiro, filho? Tu sabe o que é o último tiro? Tu não sabe ainda, tu vai saber quando estiver bem pertinho da tua prova. O nome é esse mesmo, é último tiro, porque aqui a gente ajuda de uma forma mais simples a guardar as principais informações para a tua prova, com flashcards, com guias de consulta rápida e, claro, quebrando tudo com a melhor equipe de professores do mercado e com o melhor material do mercado, tá? Então, eu te convido a fazer parte da nossa preparação. Fala aí com a Central de Vendas, tá? Eles sempre estão ao vivo aí com a gente, no chat, entra aí em contato com a Central de Vendas aí, tá? E fala assim, ó, o professor Gabriel Santos disse que quem estava aí assistindo a aula dele agora tem um super desconto no curso da PPRN. Isso é verdade? Chega lá, corre lá, que a gente vai estar junto aí até depois da posse, tá? Pessoal, agradeço de coração. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação, porque a gente tem uma porrada de aula. Muito obrigado, muito obrigado. Espero ver você nas próximas aulas. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, valeu e tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!